YouTube. Quem quiser se inscrever no meu canal no YouTube, tem um link lá na bio aqui do meu TikTok. Mas hoje, nós recebemos uma pergunta muito sincera de uma irmãzinha muito querida que está no nosso grupo. E ela fez a seguinte pergunta. Ela falou assim, olha, não entendo muito e não frequento igreja, mas eu gostaria de saber quem paga pela manutenção das igrejas. Água, luz, limpeza e às vezes até mesmo aluguel. Um dia, isso é ela dizendo, um dia eu fui a uma determinada igreja e precisei usar o banheiro. Inacreditável, gente. Não tinha água para dar descarga por falta de pagamento. Eu concordo que o templo somos nós e que temos que cuidar da maneira até mesmo de alimentar, de vestir, higiene pessoal, enfim. Mas e o templo físico? É responsabilidade de quem? Porque eu gosto de ir a uma igreja e encontrar ela cheirosa, bancos limpos, banheiro limpo e cheiroso, enfim. Então, minha gente, a pergunta dela, e foi uma pergunta muito sincera, e eu quero agradecer a irmã pela pergunta que ela fez, e por isso eu decidi, pela sinceridade dela, eu decidi trazer essa pergunta aqui para a gente poder responder. A irmã perguntou o seguinte, de quem é a responsabilidade de cuidar, de bancar as despesas do templo? Eu quero responder essa pergunta com alguns argumentos. Primeiro argumento, e isso você tem que ter em mente para você nunca mais esquecer. Primeira coisa, Jesus nunca mandou ninguém construir um templo. Nunca. Não há na Bíblia, você pode ler de Gênesis, de Mateus a Apocalipse, que eu estou falando do Evangelho, né? Não há no Evangelho nenhuma ordem de Jesus e de nenhum apóstolo para construir templos. Você lê lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus dizendo assim, Ide por todo mundo. Ide por todo mundo e pregai o que, gente? Quem está aqui que já leu Mateus 28, 19, Ide por todo mundo e fazei o quê? Ide por todo mundo e construís, não sei qual é o português correto, e construam, eu acho que é isso, e construam igrejas. Ide por todo mundo e construam templos. Não, o André está respondendo, o André, a Lene, a Maria Cleone, olha, tem uma galera respondendo aqui. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então não há ordem bíblica de construir templo, gente. A igreja primitiva não se reunia em templos. Aí alguém vai me dizer assim, mas Charlison, tem um texto aqui em Atos capítulo 2, o versículo 46, eu vou ler para vocês. Atos capítulo 2, e o versículo 46 está dizendo assim, diariamente, eles continuavam reunindo no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todos. Preste atenção nessa palavra, nessa frase, né? Sendo estimados por todos. E o povo tinha uma alegria com eles. E assim,
A cada dia, o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Aí as pessoas pensam o seguinte, que está falando que os discípulos se reuniam no templo. E eles acham, quem não conhece a linguagem bíblica e nem a história da igreja, acham que esse templo que eles se reuniam era um templo cristão. E não era, gente. O templo que a igreja primitiva se reunia, bem no começo da igreja, era o templo dos judeus. Isso foi quando a igreja começou. Isso foi quando a igreja primitiva começou a crescer. E tem um detalhe muito importante nesse texto que eu pedi para você frisar na mente, que é a expressão "e sendo estimado por todos". Quando a igreja primitiva iniciou, o povo aplaudia a igreja. O povo elogiava o estilo de vida desses discípulos de Jesus. Afinal de contas, eles viviam em amor, em comunhão uns para com os outros. Porém, minha gente, quando a igreja começou a crescer, e quando eu falo igreja não é um edifício, quando a igreja, pessoas, ajuntamento, né, povo, igreja é um povo, gente. Igreja é um povo, igreja é uma família, entendeu? Quando esse povo chamado igreja começou a crescer, os judeus, em cujo templo os cristãos se reuniam no pátio, começou a perseguir a igreja. Então, gente, a igreja teve liberdade de reunir no pátio do templo no começo, quando eles eram estimados pelo povo. Mas com o crescimento da igreja, os próprios judeus passaram a rejeitar os cristãos. Inclusive, cristão que entrasse no templo poderia ser preso, porque era considerado uma seita. Então, quando você lê na Bíblia que a igreja se reunia no pátio do templo, aquilo foi no início. Aquilo não é proibido, Eliseu, mas eu vou chegar lá, tá bom? Aquilo foi no início. No começo, eles aplaudiam, eles elogiavam, mas quando eles viram que a chamada seita do caminho, que era assim que eles chamavam os discípulos de Jesus, de aqueles do caminho, quando eles viram que esses começaram a crescer, eles começaram a perseguir. Veja o que diz em Atos, capítulo 21, e no versículo 30. Eu vou ler para você. Atos 21, versículo 30. Está escrito assim: toda a população da cidade ficou alvoroçada com as acusações contra Paulo e juntou uma multidão. Paulo foi arrastado para fora do templo e os portões logo foram fechados. Perceba, isso aqui já é posteriormente, muito depois que a igreja começou a ser perseguida, mas eu usei esse texto para mostrar para você como que os judeus passaram a rejeitar os cristãos dentro do templo. Quando Paulo foi acusado de ter levado um gentil para dentro do templo, houve um alvoroço na cidade e a primeira coisa que fizeram é tirar esse cristão aqui de dentro. Então, minha gente, a religião, ela sempre rejeitou
sempre rejeitou dentro de seus templos qualquer um que pregue o evangelho genuíno de Jesus. Qualquer um. Eu tenho, inclusive eu vou até mandar lá no nosso grupo, no WhatsApp, um vídeo que chegou para mim como lembrança da última mensagem que eu preguei dentro de um templo religioso. E nessa mensagem eu dizia assim: sabe por que muita gente não gosta de mim ouvir pregar? E eu falei assim: não é só aqui que não gostam de me ouvir, é em muitos lugares. E eu disse: é porque eu decidi pregar o evangelho de Jesus. Essa foi a última mensagem que eu preguei dentro de um templo. Mas todas as vezes que alguém decide pregar o evangelho, as portas desse templo sempre é fechada. Então, minha irmã, primeira coisa que eu quero dizer para você é que Jesus nunca mandou ninguém construir templos. A igreja só pôde reunir em um templo, a igreja primitiva, só reuniram em um templo no começo, quando eles pareciam inofensivos para a religião. Mas quando a religião começou a ver que o sistema deles estava sendo colocado em risco pelo evangelho, eles preferiram, ou melhor, eles fecharam as portas do templo. Então a primeira coisa, Jesus nunca mandou ninguém construir templo. Segunda coisa, quem insiste em construir templo deve antes tomar conhecimento de todos os gastos que vai ter. Para quem está chegando agora, eu estou respondendo a uma irmã querida que fez a pergunta: quem é que cuida, ou de quem é a responsabilidade das despesas do templo, dos templos, né? E a primeira coisa que eu falei, primeira coisa, Jesus nunca mandou ninguém construir templo. Se está construindo é por vontade própria. Se está construindo é porque quer. Agora, falar assim, Jesus mandou construir, não. Jesus mandou ide e pregai o evangelho. Só isso. Correto? Agora, segunda coisa, se mesmo assim, entendendo que ele não me mandou construir um templo, eu decido ainda assim construir um templo, eu devo ter clareza, consciência dos gastos que eu vou ter. Eu quero ler com vocês Lucas capítulo 14. Eu só não anotei aqui o versículo. Eu não anotei aqui o versículo, mas eu anotei o texto. Está escrito assim, Lucas 14. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Dá para entender o que Jesus está falando? Qual de vocês que, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminar, todos os que virem rirão dele e dirão. Olha só, então se a pessoa não faz esse cálculo, ele vira chacota. E além de virar chacota, as pessoas vão dizer: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então o que Jesus está ensinando é o seguinte: quer começar alguma coisa? Primeiro senta e avalia as suas condições. Porque eu não posso contar com o ovo. Você conhece o restante do ditado, não conhece? Não conte com o ovo. Você conhece o resto do ditado. Mas eu não posso
contar com ajuda. Eu não posso contar com doações, porque sabe lá que não vem. Não é assim? Então, minha gente, eu devo estar preparado para o momento que eu não tiver essa ajuda, eu poder arcar com aquela despesa. Ora, a irmã citou na mensagem dela que ela foi numa congregação e que não tinha água porque não havia sido paga. Certamente porque naquele mês não entrou dinheiro suficiente no caixa da denominação, da congregação, dinheiro suficiente para pagar a despesa. Aí está o erro, minha gente. Aí está o erro. Porque se não entrou dinheiro e eu decidi abrir uma congregação, um templo, mesmo sem Jesus ter me mandado abrir, mas eu quis abrir essa denominação, essa congregação, eu tenho que arcar com as despesas. Não é verdade? Eu cometi, eu não sei se foi um erro. Não, eu não sei dizer para vocês se foi um erro ou se foi uma inocência da minha parte. Mas quando eu comecei a reforma aqui da minha casa, eu contei com muitas promessas de ajuda. Muitas promessas. Gente mandava mensagem dizendo: olha, eu vou te ajudar com 1.000, 2.000 reais. Teve uma pessoa que falou comigo assim: Charlison, eu vou colocar o piso todo na sua casa. E ele me perguntou assim: você quer porcelanato? E era meu sonho, né? E eu falei com ele assim: claro, meu irmão, é meu sonho. E ele falou comigo assim: então pode contar, meu querido. Pode contar que o porcelanato da sua casa toda eu coloco. Sabe o que eu fiz? Inocentemente, a primeira coisa que eu fiz foi quebrar todo o piso da minha casa. Quebrei todo o piso da minha casa. E eu falava com a minha esposa assim: graças a Deus, agora ele vai mandar o piso, a gente vai colocar o porcelanato. E eu sonhei, e eu visualizei. Resumo da história: ele me bloqueou do Instagram. Essa conversa começou no Instagram, depois ele veio pro meu WhatsApp, né? Ele me bloqueou no Instagram. No WhatsApp, ele sumiu. Não vi mais o contato dele. Eu estou desde do meio do ano passado, antes da metade, um pouquinho do ano passado, até hoje, com a minha casa sem piso, no piso grosso. Inclusive é uma coisa que me incomoda muito, 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 muito. Mas por quê? Porque eu contei com o que eu não tinha. E todas as vezes que a gente conta com aquilo que a gente não tem, a gente se dá mal, minha gente. A gente se dá mal. Então, se eu decido fazer alguma coisa, primeira coisa que eu tenho que fazer, e eu aprendi isso, a minha esposa falou: nós vamos terminar a nossa reforma aqui de casa, mas nós não vamos fazer mais nenhuma dívida. Se entrar dinheiro, oferta, ajuda, enfim, se entrar dinheiro, a gente faz. Se não entrar dinheiro, a gente espera. Porque nós não temos condições de fazer por conta própria. Hoje não temos, minha gente. Então eu aprendi que se eu começo alguma coisa, a primeira coisa que eu tenho que fazer é sentar e avaliar. Avaliar os gastos, avaliar a despesa, avaliar se eu tenho condições de levar aquilo à frente ou não. Então você, meu querido, que está querendo abrir uma congregação, espero que aqui não tenha. Mas se tem alguém que quer abrir uma igreja com I minúsculo, avalie se você vai ter condições de bancar as despesas. Tá entendendo, gente? Então eu espero que você tenha aí gravado, anotado. Primeira coisa, Deus não mandou ninguém construir templos. Anota aí, Deus não mandou ninguém construir templos. Anotou? Segunda coisa, quem insiste
mesmo sabendo que Deus não mandou, mas insiste em construir um templo, deve avaliar se tem condições de bancar, de arcar com as despesas. Então anote aí, quem quer construir tem que arcar com as despesas. E aí o Eliseu está dizendo, ele não mandou, mas também não proibiu. Sim, não mandou, mas não proibiu. Mas se você quer fazer, então avalie se você tem condições. Para não achar o que... Para não contar com isso aqui, olha, oh meu Deus, eu acho que isso. Para não contar com isso aqui, olha, que a irmã Lenita falou, avaliar o bolso dos irmãos. Sabe por quê, o Eliseu? Porque tem gente que já abre um templo visando lucro. Tem gente que já abre uma congregação visando ganhar dinheiro. Aí, sabe o que acontece? Aí sim, acontece isso que virou o que nós chamamos de sistema religioso, cristianismo. As pessoas precisam te manipular para poder fazer você dar lucro para elas. Quando alguém abre um templo visando lucro, gente, o que se fala nesses lugares é sobre dinheiro. Sobre dinheiro. E isso aí que o André falou, empresas e seus clientes. Olha o que o Marcos está dizendo. Se não colocar o terror no templo, não ganha. E aí o José fez uma pergunta aqui interessantíssima. O apóstolo Paulo levantou a igreja? Me diz aí, gente. Paulo fundou, edificou algum templo, algum templo religioso? Me fala. Paulo criou algum templo religioso? E se você disser sim, eu gostaria que você me dissesse qual é o nome da denominação que Paulo criou? Qual é o nome da igreja que Paulo fundou? É que você confunde igreja com templo. Você fez uma assimilação entre igreja e templo. E para você, igreja e templo é a mesma coisa, e não é. Aí quando as pessoas... A igreja dos desigrejados. Isso. Aí quando as pessoas começam a ir para esses lugares... Quando as pessoas começam a ir para esses lugares, elas passam a serem manipuladas para dar lucros para quem abriu tal denominação, tal congregação. Agora, o Gabriel está perguntando, essa live tá gravando? Eu queria o vídeo para estudar. Irmão, ainda hoje eu vou colocar ela lá no meu canal no YouTube, tá bom? Assim que a gente terminar aqui, eu já vou esperar o TikTok processar, né, que demora um tempinho, aí eu vou e coloco lá no YouTube, no meu canal. Tá bom, meu irmão? Agora, gente, existem dois caminhos. E é aqui que eu gostaria de falar com você. Primeiro lugar, Jesus não mandou ninguém construir templo. Segundo, quem decide ainda assim, mesmo sem Jesus ter mandado construir um templo, deve avaliar se tem condições de arcar com as despesas. Terceiro lugar, se você avaliou e acredita que tem condições de arcar com as despesas, então que seja um lugar do evangelho. Que seja um lugar saudável. Sabe por quê, gente? Eu não sou extremista, como muitas pessoas aqui, tanto nessa plataforma, quanto no YouTube e em outras plataformas, são extremistas e chegam a ponto de dizer, é proibido se reunir em uma congregação.
É proibido se reunir em um lugar. Eu não sou extremista. Eu só digo que é proibido. E a palavra proibido que eu estou usando aqui é apenas uma figura de linguagem, né? Porque você faz o que você quiser, você é livre. Mas para quem quer viver o evangelho de fato, é proibido frequentar lugares manipuláveis. Se é para frequentar um lugar, frequente um lugar do bem, um lugar onde as pessoas se amem, um lugar do evangelho genuíno. Se é para frequentar um lugar, frequente um lugar onde as pessoas tenham comunhão umas com as outras. Frequente um lugar onde as pessoas amem umas às outras. Aí, se eu quero frequentar um lugar, perceba que até agora eu falei de quem decide abrir uma congregação, correto? Agora eu vou falar para você que quer frequentar um lugar. Se eu quero frequentar um lugar, se eu encontrei um lugar onde o evangelho é verdadeiro, onde as pessoas não manipulam umas às outras, onde não haja politicagem, onde não haja, enfim, onde o evangelho é de Cristo Jesus, onde o sistema ainda não impera. Se eu encontrei esse ambiente, eu vou congregar lá, correto? Se eu decido congregar nesses lugares, eu preciso ter bom senso. Preste atenção, você não é obrigado a ir nesses lugares, não é, gente. Se você quer congregar na sua casa, com sua família, ou com seus amigos, chama os amigos, ok, maravilha. Mas se você encontrar, porque é igual Eliseu dizendo, é difícil encontrar. Na verdade, eu acredito que deve haver aí uns 3% desses lugares saudáveis. A grande maioria dessas congregações adoecem as pessoas. Mas se você tiver muita sorte de encontrar um lugar assim, eu acho que é preciso você ter bom senso. E é o que minha esposa está conversando comigo aqui hoje. Se eu vou fazer uma visita na casa de um parente, vou passar um tempo na casa dele, eu tenho bom senso de contribuir com alguma coisa. Eu vou gastar a energia dele, eu vou usar a internet dele, eu vou comer da compra dele. Então nada mais justo do que eu levar um dinheiro para poder ajudar na despesa dele. Da mesma forma é você que decide frequentar uma comunidade saudável. Repetindo, saudável. Se não for saudável, não é para ir, minha gente. Se não for um lugar saudável, o dinheiro que você colocar lá vai pro bolso do líder, tá? Se não for um lugar saudável, todo investimento que você colocar lá na mão deles vai para ele, vai pro líder. Agora, se for um lugar saudável... Opa, eu acho que eu fechei o negócio aqui, gente. Isso, voltou. Se for um lugar saudável, nada mais justo do que eu contribuir de livre e espontânea vontade, generosamente, sabendo que ali tem despesas, tem energia. Foi o que a irmã disse aqui na mensagem dela. Ela gosta de ir numa igreja cheirosinha, né? Aqui, ó, ela disse assim, olha, no final, olha, eu gosto de ir numa igreja e encontrar ela cheirosa, bancos limpos, banheiro limpo, cheiroso, né? Se você quer, embora não seja obrigado, mas se você quer, então nada mais justo que você contribuir. Só que contribuir, minha gente, é diferente do que eles fazem nessas denominações evangélicas.
Porque ali eles te manipulam. Dê para que Deus te abençoe. Plante a sua semente e o subconsciente, o nosso subconsciente sabe que falar de semente é falar de dinheiro, né? Então eles falam, plante a sua semente e você vai ver o quanto você vai colher. Isso é manipulação, gente. Isso é manipulação. Então, se você encontrou aí uma comunidade fora do sistema religioso, difícil, quase impossível, mas ainda existe lugares saudáveis. Se você encontrou um lugar assim e quer congregar ali, porque você viu que ali eles são verdadeiros, que ali eles se amam, né? Que ali não há essa manipulação religiosa, nada mais justo que você ajudar com as despesas, desde que haja clareza, sabe, gente? Tem algumas igrejas com I minúsculo, denominações, tem algumas denominações que o dinheiro entra e desaparece. A coisa mais difícil, mais burocrática do mundo é você saber como está sendo usado o dinheiro. Você sabia disso? Gente, se você está num lugar que as pessoas entregam as ofertas e você não sabe como o dinheiro é usado, saia desse lugar. Outra coisa, se você está num lugar que te cobra dízimo, saia desse lugar. Porque dízimo, se um pastor prega dízimo, ou ele não sabe da verdade, ou ele é um canalha. Vou repetir para você. Se você está num lugar que te cobra dízimo, ou o pastor não sabe, não entendeu o evangelho, ou ele entendeu e é um canalha e quer te manipular para enriquecer. Agora, oferta para ajudar, mesmo, detalhe, sem ser preciso de pedir, sabe, gente? Sabe, eu acho que o cristão, ele carrega dentro de si o bom senso, gente. O cristão carrega bom senso dentro de si. Não precisa o pastor, o líder, seja lá quem for, pegar o microfone e falar assim, ajudem a pagar o ar-condicionado. Não, gente, não precisa. Porque eu carrego dentro de mim um bom senso. Eu não sou obrigado a estar ali. Aquilo ali não é igreja sou eu. Eu estou ali porque eu quero. Eu estou ali porque eu amo os irmãos. Eu estou ali porque eu estou em comunhão com o evangelho pregado ali dentro. Então, se é tudo isso e é uma decisão minha, eu devo ter bom senso, né? Bom senso, generosidade de contribuir com as despesas. Agora, o problema é que o sistema religioso não consegue trabalhar com a verdade. O sistema religioso não consegue falar isso que eu acabei de falar aqui. O sistema religioso prefere te ameaçar. Olha, se você não der 10% do seu salário, o devorador vai entrar na sua casa, acabar com o seu salário, comer a comida que tem lá no armário. Não é assim? Olha aí o que o Marcos diz. Mas se a gente não dá o dízimo, o grilo pega a gente. Mas eles não dizem que é um grilo, né? Eles não dizem que é um gafanhoto devorador para o sistema, para esses pastores corruptos, bandidos, mercenários, devorador para eles. Aliás, que eles ensinam para você é um demônio. O demônio do devorador. Na verdade, esse demônio devorador são eles próprios. São os pastores manipuladores que estão devorando o seu dinheiro, meu querido. Você nem sabe. São eles, os verdadeiros devoradores, que estão minando a sua colheita,
sua semente, são eles. Eu postei um vídeo poucos dias agora dizendo que tem um tipo de demônio que só sai com dízimo. Não sai com oração, não sai com jejum, só sai com dízimo. E esse demônio, sempre no 5º ou no 10º dia útil de cada mês ele sai. Quando você coloca o dízimo, assim que o seu dinheiro cai lá na conta dele, ele sai. Sai para passear com a família, sai para viajar, sai para comprar seus carros luxuosos, suas casas luxuosas, para dar o melhor para a família, para colocar os filhos na melhor escola. Assim que o seu dízimo cai na conta deles, esses demônios saem para poder usufruir do seu suor, meu querido. Sabe qual é a promessa que eles te fazem? Que vocês estão dando para Deus. Tá, você está dando para Deus e quem usufrui é eles. É aquela história do cara que foi na igreja e o pastor pegou o dinheiro e jogou para cima. E o pastor começou a catar o dinheiro, né? E guardar o dinheiro. E a pessoa perguntou assim, por que você jogou esse dinheiro para cima? E ele respondeu, porque aqui na nossa igreja funciona assim. O dízimo que entra, a gente joga para cima. O que Deus pegar é dele. O que cair no chão é nosso. É assim que funciona na maioria das denominações evangélicas. Você dá para Deus, mas quem usa são os líderes, manipuladores, que a grande maioria não trabalham, mas estão enriquecendo dia após dia. Aqui na minha cidade, e deixa eu tomar cuidado para não citar nome, mas aqui na minha cidade tem um pastor muito famoso, e ele é famoso no Brasil todo, que ele postou hoje na rede social dele, e ele na praia com a esposa, né, novinha, largou uma mais velha, se casou com uma novinha, e ele na praia com essa novinha, curtindo uma vida luxuosa. E eu mostrei para minha esposa e falei com ela assim, o dízimo do pessoal tá em dia, hein? Ah, minha gente, se for para ajudar, se você quer mesmo investir o seu dinheiro em paredes, se você quer mesmo investir o seu dinheiro em um lugar, procure um lugar que pregue o evangelho, procure um lugar que ajude pessoas. Sabe, gente, eu conheço congregações que o dinheiro que entra é repassado a quem precisa. Eu conheço congregações que o que entra é transferido para quem necessita. Agora, eu conheço também congregações e histórias de pessoas que me contaram que foram excluídos da igreja. Igreja com I minúsculo, minha gente. Foram excluídos do templo porque usou o dinheiro do dízimo para fazer uma compra para um irmão. Os pastores nunca vão querer que você saiba que o dízimo não é para você. A lei do dízimo nunca foi para você, nunca foi para a igreja. Malaquias capítulo 3, versículo 8, 9, 10 é um julgamento, é uma denúncia de Deus a Israel. E naquele caso, principalmente aos sacerdotes. Não é para a igreja. O problema é que eles não querem que você saiba disso. E você não quer estudar. Você prefere ouvir e acreditar em tudo que eles dizem do que, por conta própria, pesquisar, estudar e entender a verdade. Mas no dia que você acordar e entender essa verdade do Evangelho,
Não tem nada nem ninguém que te manipule. Estou encerrando agora dizendo para você, porque esse vídeo não pode ficar grande, senão demora muito para subir para o YouTube. Encerro dizendo para você, respondendo a irmã, que me disse, quem é que arca com as despesas dos templos? Ora, minha irmã, quem deve arcar com a despesa é quem abriu. Agora, quem participa, quem frequenta, deveria ter o bom senso de ajudar. Agora, nunca se esqueça que Jesus não mandou ninguém abrir templos. Não mandou. Essa é uma decisão. Inclusive, eu já expliquei aqui para vocês que a igreja começou a congregar em templos a partir do ano 313, quando Constantino legalizou o cristianismo. Foi aí que a igreja começou a participar a congregar em templos. Até então, a igreja era perseguida. Congregavam nas casas. Se você ler Atos, me esqueci agora o capítulo e o versículo, mas lá em Atos diz que Paulo ou Saulo perseguia a igreja de casa em casa. Se eu não me engano é aos Colossenses, não tenho certeza. Paulo vai dizer o seguinte: saudai a igreja que há na casa de Ninfa. Não era a casa de Ninfa que era uma igreja, era a igreja, pessoas que se reuniam naquela casa. Quando Pedro foi preso e o anjo o libertou da prisão, tinha uma igreja orando na casa de uma mulher chamada Maria. Então perceba que a igreja primitiva se reunia nas casas, porque eles eram perseguidos. Tem um livro chamado As Catatumbas de Roma. São achados em sepulturas, em sepulcros romanos, achados de alguns túmulos de cristãos e alguns desenhos que demonstram que ali eles se reuniam e cultuavam a Deus juntos. Agora, no ano 313, Constantino legalizou o cristianismo como religião romana. E foi a partir de então que a igreja começou a construir templos. Constantino deu um monte de templo de presente. Templo que era pagão, Constantino deu para a igreja. Deu para os cristãos. E eles começaram a congregar. Exatamente, Gilberto. E eles começaram a congregar nesses templos. E foi a partir daí que o cristianismo virou essa bagunça que é hoje, desprovido de toda a essência do evangelho. Certo? Então eu espero ter respondido essa irmã e eu espero que você tenha conseguido entender que eu não preciso de um templo para ser igreja. Jesus não mandou ninguém construir templo. A igreja nunca dependeu de templo para ser igreja. Agora, se alguém insiste em abrir um templo, calcule e avalie se vai conseguir arcar com as despesas. E, por favor, não manipule as pessoas para dar dinheiro para você. Porque se você, mesmo sem ter uma ordem de Jesus, abrir um templo para juntar pessoas do bem, fica tranquilo. Quem é do bem, quem é do evangelho, tem bom senso. E quem tem bom senso não precisa ser manipulado para contribuir. Olha só o que aconteceu aqui. Há poucos dias atrás... Não, na verdade não tem poucos dias assim. Acho que foi novembro do ano passado. Eu estava aqui fazendo um encontro aqui nosso e um irmão, ele comentou assim: ô gente, a irmã está dizendo que não está conseguindo ver a live. Irmã Nália, sai e entra de novo. Eu acho que vai melhorar para a irmã.
Uma pessoa, no final do nosso encontro, uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo o seguinte: irmão Charleston, eu quero te ajudar com uma oferta, porque eu sei que você tem despesas de energia, de internet, eu sei os gastos que é para fazer essas lives, então eu quero te ajudar. Detalhe, gente, eu não tinha pedido um centavo, mas ele teve bom senso. Tem uma igreja que se reunia na cidade de Filipos, que foi uma igreja que ajudou Paulo durante o seu ministério, né? A igreja de Filipos foi talvez a igreja que mais contribuiu financeiramente com Paulo. Tudo isso sem Paulo pedir, minha gente. Sabe por quê? Porque quem é do evangelho tem bom senso. Quem é do evangelho não precisa ser manipulado para contribuir. Contribui porque é generoso. E você nunca vai me ver pedindo ou te manipulando, a menos que eu precise muito, minha gente. Mas o dia que eu precisar muito e ter que vir aqui te pedir alguma coisa, você vai ver eu ser sincero e dizer: eu estou pedindo como seu irmão, não como alguém que está querendo te manipular, não como alguém que está querendo te influenciar a fazer barganhas com Deus. O Tiago Diego, e eu vou encerrar agora. Vou encerrar respondendo o Tiago Diego. O Tiago está perguntando: o apóstolo Paulo rodava o mundo abrindo o quê? Abrindo nada. Ele rodava o mundo pregando o evangelho. Paulo nunca abriu uma igreja. Sabe por quê? Porque igreja não é uma construção. Igreja não tem porta, igreja não tem paredes, igrejas são pessoas. Talvez Paulo implantava igrejas. A palavra correta é implantava igrejas. Agora, abrir, Paulo não abria. Porque eu só abro aquilo que tem portas. E a igreja não tem porta. A igreja tem coração. A igreja tem alma. A igreja tem espírito. A igreja sou eu e você.